Nós queremos saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando as nossas vidas nesse momento em que nos reunimos para a nossa reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Mococa, e é um prazer novamente tê-los aqui conosco para este momento de devocional na Palavra do Senhor e também um momento de estarmos intercedendo a Deus pelas nossas vidas, pela vida das nossas igrejas, dos nossos familiares, de tudo aquilo que tem afligido os nossos corações. E neste momento eu quero compartilhar com cada um de vocês que nos assistem nesse instante um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, os versículos 1 a 4, texto que nós vamos meditar nesta noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, os versículos 1 a 4. A palavra do nosso Senhor assim nos diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor nesse instante? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, neste momento dedicado à meditação da Tua Palavra, e que o Senhor, ó Pai, esteja falando aos nossos corações através da Tua Palavra, edificando-nos e incentivando-nos a conhecermos mais do Senhor, para que possamos enfrentar dias, ó Pai, que estão propostos para a Tua Igreja, dias difíceis, mas que podem ser vencidos com a Tua Palavra e com o Teu cuidado. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos nesse instante para acolhermos a Tua Palavra e que ela possa ficar gravada nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler é um texto que mostra uma visão lamentável, uma visão terrível que o profeta Abacuque teve a respeito do futuro do reino de Judá. A visão que ele teve não era nada animadora. Era uma visão de destruição. Era uma visão onde ele só via o caos que estava reservado para a nação judaica por ter voltado as costas ao Senhor. Agora, o profeta Abacuque estava clamando a Deus, se lamentando com Deus, porque um futuro tão tenebroso se avizinhava àquela nação. O profeta Abacuque exerceu seu ministério profético entre os anos de 625 a 605 a.C., num período que antecedeu o cativeiro babilônico de Judá. No momento em que Abacuque exercia o seu ministério profético, Judá vivia uma grande crise política, moral, econômica, e nesta crise as leis eram torcidas, a religião estava sendo deturpada, a moral já não existia, e os cidadãos de Judá agiam como se Deus não fizesse nem bem nem mal, voltando totalmente as costas a Deus, confiando mais no próprio poder, no próprio dinheiro, nos próprios deuses, do que no poder do Senhor. É então que nesse contexto terrível da nação judaica, o profeta do Senhor recebe uma visão lamentável. Uma visão de que Judá seria duramente castigado pela opressão dos babilônicos, pela opressão daqueles que viriam sobre a terra
para destruir o templo e deixar as cinzas a cidade sagrada de Jerusalém para os judeus. E é neste contexto que Abacuque então começa a orar e clamar ao Senhor, clamando, intercedendo a Deus pela vida do povo judeu. E é nesta visão lamentável que ele teve, é que brota uma das mais sinceras orações do Antigo Testamento. E nesta visão lamentável, ele lamentava exatamente porque os direitos estavam sendo desconsiderados. A primeira parte do versículo 3 nos diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Abacuque frisava isso: destruição e violência estão diante de mim, Senhor. E essa destruição e esta violência que Abacuque estava vendo era o que estava ocorrendo na sociedade judaica de então. As terras estavam sendo roubadas, as terras estavam sendo tiradas das famílias a que tinham os seus direitos. E isso era muito sério para o povo judeu, pois o próprio Deus ainda, no livro de Deuteronômio, já havia prometido as terras de Judá a cada uma das suas tribos. O próprio Deus dividiu as terras e as estabeleceu como limite de propriedade por lei sagrada, estabelecendo os limites para todos os cidadãos judeus. Assim, as terras não poderiam sair das suas famílias. Elas podiam até ser vendidas, mas após o pagamento das dívidas teriam que retornar para a família original, para que nenhum judeu ficasse sem a sua terra por herança. E agora abandonaram a palavra do Senhor. As terras estavam sendo roubadas por ganância, por poder, por reis. Os limites estavam sendo extrapolados. E o fruto disso foi a violência. E segundo a lei do Senhor, qualquer violência que surgir em uma terra, a sua prosperidade desapareceria. E era exatamente o que estava acontecendo na terra de Judá. A ganância, a violência, a opulência pelo poder gerou violência, e a prosperidade do reino judeu foi se acabando. Tudo isso como consequência ao desrespeito à lei do Senhor. E esse desrespeito estava sendo escancarado. O pecado estava enraizado. Tudo era normal. Ninguém mais se importava em fazer o que era correto diante de Deus. Afinal de contas, Deus está lá no céu e tanto faz como tanto fez. Não faz bem nem mal. O que importa é viver o momento, é ser feliz agora e aproveitar as oportunidades agora. Assim vivia o reino de Judá no período de Abacuque. Aliás, não é muito diferente do que vivemos hoje. E é por esta razão que a oração de Abacuque, diante desta visão lamentável, onde os direitos estavam sendo desconsiderados, ele começa a clamar: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai me escutar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Está tudo errado, Senhor. Está tudo contrário à tua lei, contrário à tua palavra. E é neste exato momento que nós podemos perceber que quando todas as coisas parecem que estão indo de mal a pior, quando parece que Deus está em silêncio, ou parece ignorar o pecado que campeia, permitindo a prosperidade dos maus, é exatamente o momento dos justos clamarem. Deus permite circunstâncias adversas para despertar o seu povo e chamá-lo à comunhão com Ele, e chamá-lo à oração, e chamá-lo a viver de fato e de verdade a lei do Evangelho de Cristo. Abacuque estava diante de uma visão lamentável: direitos torcidos, justiça injusta, violência, fome, roubos, guerras, pestes sobrevindo sobre a nação judaica. Não há nada diferente do que vivemos hoje.
E o tempo que vivemos hoje é uma situação adversa porque Deus está nos conclamando a buscarmos ao Senhor em oração. Deus usa as circunstâncias adversas para que possamos despertar espiritualmente, despertarmos na presença do Senhor. Talvez estejamos enfrentando dias difíceis que não sabemos o que será. Mas Deus está nos chamando para buscarmos a Ele, para clamarmos a Ele, confiarmos nele e descansarmos no seu eterno poder. A visão de Abacuque era uma visão lamentável, e esta visão lamentável, porque os direitos estavam sendo desconsiderados, é uma visão lamentável também porque prevalecia um espírito de litígio, um espírito de guerra, um espírito de contendas. Olhem a segunda parte do versículo 3. Há contendas e o litígio se suscita. Essa expressão é marcante no texto do profeta Abacuque. Há contendas e o litígio se suscita. É tão interessante notar aqui que no período do profeta Abacuque, o período que antecedeu o exílio babilônico de Judá, nós vamos perceber que naquele tempo a nação judaica estava totalmente dividida. Eles estavam divididos em partidos e facções que se mordiam e devoravam uns aos outros continuamente. E estas divisões em facções, em seitas religiosas, em partidos, estavam levando os cidadãos judeus a viverem uma vida odiosa, a viverem uma vida onde o ódio estava despertando lutas de todos os tipos, desde lutas domésticas, políticas, religiosas e todos os demais tipos de lutas. Isso fazia com que um homem lutasse contra o seu semelhante e contra o Senhor Deus. Hoje nós vivemos também uma situação parecida nos dias que vivemos no nosso país. A palavra da moda no nosso país é polarização. Ou é direita ou é esquerda. Ou é um clube ou é outro clube. Ou é uma igreja ou é outra igreja. Não há consenso. Não há moderação. Somente extremos. Estamos divididos por classes. Evangélicos, não evangélicos. Negros e brancos. Ricos e pobres. E por aí vai. Mas essas divisões só trazem ódio, lutas, levando os homens a se digladiarem uns com os outros, em lutas que começam no lar, passam pelo trabalho, passam pela religião, passam pelas paixões clubísticas, pelas paixões partidárias. E isso está fazendo com que os homens lutem um contra o seu semelhante e lutando contra o Senhor Deus. Porque essas divisões, esse espírito de combate, esse espírito de litígio, perturba a sociedade, promove o crime e desperta as forças imorais, nos afasta do Senhor Deus, tira o equilíbrio da sociedade. O nosso Deus é o Deus da paz. Ele nos chama para viver em paz, não em contendas, não em litígios. É por isso que nós temos que, nesse instante que vivemos um mundo dividido, proclamarmos a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Não colaborarmos para aumentarmos as guerras, mas sim proclamarmos o Evangelho da paz. Deus tem nos chamado e tem despertado o seu povo para viver e pregar a sua palavra, para clamar por este povo dividido, por este espírito litigante que tem afetado a paz da nossa nação e de todo o mundo em que vivemos. É por esta razão que a igreja é perseguida. É por esta razão que o povo de Deus é perseguido. Porque o local do povo de Deus não é tomando partido de A ou B, é seguir a Cristo.
E quando seguimos a Cristo, e quando buscamos obedecer à vontade do Senhor, nós não temos lado. E por não termos lado e vivermos apenas ao lado de Cristo, somos duramente perseguidos, criticados, acusados. Mas isto é sinal de glória, porque estamos transmitindo a mensagem do Senhor. E é isso que precisamos transmitir. Mas essa visão lamentável de Abacuque era uma visão lamentável porque, além de mostrar que os direitos estavam sendo desconsiderados, que o espírito de litígio permanecia, era uma visão lamentável porque a lei perdeu a sua autoridade. O versículo 4 nos diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Por esta causa a lei se afrouxa. E esta expressão aqui do versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque é uma expressão que também pode ser traduzida por esta causa a lei é negligenciada. E a lei que estava sendo negligenciada por Israel não eram os códices legais, não eram os códigos civis israelitas, mas a lei que estava sendo negligenciada era a própria palavra do Senhor. Era a própria lei do Senhor que estava sendo deixada de lado pelo povo judeu. A lei do Senhor, que era o coração da vida de Israel, deixou de ser seguida e praticada muitos anos antes. Deus deixou de ser o parâmetro da vida do povo judeu. E agora, eles seguiam o seu próprio coração, eles seguiam o seu próprio saber, seguiam os seus próprios costumes, não mais seguindo o guia, o norte, a bússola, que é a palavra do Senhor. E aqui nós podemos ver claramente que um Estado de um país pode ser julgado pela autoridade e a influência das suas leis morais. A moralidade do povo judeu havia caído a níveis drásticos. O desprezo pela palavra de Deus estava abrindo as portas para toda a maldade. E assim as leis estavam sendo pervertidas, os magistrados eram corrompidos, havia uma sensação de impunidade e a injustiça se tornou algo comum. Esta era a situação de Israel, a situação de Judá, o que não é muito diferente da situação que enfrentamos nos dias atuais, onde piedosos e inocentes são vencidos e a brutalidade é imposta como normal, onde aquilo que Deus considera obras de brutos e insensatos passa a ser belo, onde aquilo que é errado passa a ser o certo, onde a exceção se torna regra, porque a palavra do Senhor tem sido negligenciada. E é interessante notar que no século XIX, um bispo inglês chamado Taylor dizia que a iniquidade corrompe o raciocínio de um homem, dá-lhe princípios falsos e má mediação das coisas. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. A iniquidade tem corrompido o raciocínio de muitos. A maioria das pessoas tem seguido princípios falsos, o que dá uma falsa sensação de segurança, pois a única segurança que temos é no poder da palavra do nosso Deus. E diante das circunstâncias adversas, só restava ao profeta lamentar e clamar ao Senhor. Lamentar a sorte do povo judeu e clamar a Deus por socorro, clamar a Deus por justiça, clamar a Deus por salvação, pois somente em Deus nós encontramos socorro. Agora, nestas situações adversas que vivemos nesse tempo, nestas situações difíceis que estamos enfrentando neste ano, neste tempo de quarentenas, neste tempo de incertezas por causa da Covid-19, nesse tempo de agonia que muitos estão vivendo, Deus tem chamado o seu povo para lamentar
chorar e clamar diante dele. Deus é o nosso socorro. A nossa salvação não está nos atos dos governantes. A nossa salvação não está em nos protegermos e nos resguardarmos, mas está em nos colocarmos na presença do Senhor e clamarmos a Ele, buscarmos a Ele, porque Ele é o nosso socorro. O que Abacuque fez ao expor essas palavras de lamento foi elevar os seus olhos para os montes e dizer: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim nós, diante da lamentável visão da nossa sociedade, diante da lamentável visão de todas as coisas que têm ocorrido, nós devemos nos lembrar que hoje é o tempo oportuno para clamarmos ao nosso Deus. Hoje é o tempo oportuno da salvação. Hoje é o tempo oportuno de confiarmos e esperarmos única e exclusivamente em Cristo Jesus, pois Ele sim é o nosso fiel governante, o nosso fiel Salvador, o nosso fiel libertador, aquele que nos ama e deu a sua vida por cada um de nós. Portanto, diante da tragédia que vivemos neste mundo atual, olhemos sempre para o autor e consumador da nossa fé. Nele nós temos refúgio, nele nós temos segurança e plena salvação. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a olharmos sempre para a glória do nosso Senhor e Salvador, mesmo quando visões lamentáveis estão diante de nós. Amém. Meus irmãos, meus amigos que acompanham essa transmissão nesse instante, este é o nosso momento de estarmos intercedendo a Deus por tudo aquilo que tem afligido os nossos corações, colocar diante do Senhor todas as coisas que têm assolado as nossas vidas. E como nós temos feito, não deixemos de orar pela vida da nossa nação, não deixemos de orar pela vida da nossa igreja, não deixemos de orar pela vida das igrejas no país, não deixemos de orar por aqueles que estão enfermos, lutando com dificuldades com a sua saúde. Vamos também clamar a Deus para que Deus esteja fortalecendo a fé do seu povo a cada momento, a cada dia, para que possamos estar sempre firmados no poder do Senhor nesses dias difíceis. E nesse instante eu quero convidar a cada um de vocês, nesse instante, a estarmos na presença do Senhor, em oração, clamando ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor nesse instante. Vamos falar com o nosso Senhor em oração, pois Ele é aquele que pode nos ouvir e nos dar a plena certeza de que a sua obra e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos, ó Pai, porque podemos mais uma vez nos colocar na Tua presença, reunidos com o Teu povo, para orar a Ti, para clamar ao Senhor, para elevar a Ti as nossas súplicas. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu sustento ao longo deste dia. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua misericórdia tem amparado a cada um de nós nas nossas caminhadas e tem assim nos sustentado no Teu poder e na Tua graça. Ó Senhor, nós estamos reunidos neste momento para buscarmos a Tua presença, a Tua orientação. E queremos, ó Deus, que o Senhor esteja falando profundamente nos nossos corações,
através da tua palavra que foi lida, que foi explanada. Que esta mensagem, ó Pai, possa alertar o nosso coração para te buscarmos em circunstâncias adversas que temos vivido e te buscarmos verdadeiramente. Ó Senhor, nós também queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, a vida da nossa nação. Ó Senhor, abençoa, ó Pai, esta pátria. Derrama do teu poder sobre a vida dos nossos governantes, em todas as esferas, em todos os poderes. Faz, Senhor, uma obra completa nesta nação. Ó Pai bendito, tem misericórdia desses homens ávidos por poder, ávidos por dinheiro. Que o Senhor esteja dando a eles uma visão perfeita daquilo que eles devem fazer. Tira, Senhor, este olhar que pensa nos seus próprios interesses ou esta visão eleitoreira que tem tomado conta dos nossos governantes. Que eles possam saber que eles estão ali para servir a população e não para ser servidos por ela. Ó Pai bendito, tem misericórdia da nossa nação nesse período de crise. Dá lucidez, dá capacidade aos governantes e que eles possam saber como agir. Ó Senhor, clamamos a Ti pela vida da Tua igreja, as igrejas locais, ó Pai, a Tua igreja espalhada na face da terra, a vida dos pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles que estão envolvidos na Tua obra, que o Senhor, ó Pai, esteja capacitando, que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida espiritual. Derrama a Tua bênção sobre as famílias da Tua igreja, que elas possam ser fortalecidas no Teu poder, que elas possam ser fortalecidas no Teu amor. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Ajuda, Senhor, e abençoa, ó Deus, o Teu povo que tem se reunido em casas. Que em breve, ó Pai, possamos retornar aos trabalhos presenciais, sem qualquer ameaça, sem qualquer problema, porque a Tua mão e o Teu poder vão derramar a Tua cura sobre esta nação. Ó Senhor, tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia daqueles que estão trabalhando duramente nos hospitais, nos postos de saúde, em todas as instituições relacionadas à saúde. Abençoa, Senhor, todas estas pessoas que estão lidando diariamente com a vida, com a morte, com enfermidades. Toma conta desses profissionais, Senhor. Ó Pai bendito, abençoa também, ó Deus, a vida daqueles que estão desempregados. Fortalece o seu espírito para que eles possam ter forças para lutar, para sustentar e levar o pão para a sua casa. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ainda com dúvidas com relação aos seus trabalhos, mas fortalece, fortalece, Senhor, a sua fé para que possam continuar batalhando. Ó Senhor, derrama a Tua bênção sobre aqueles que estão preocupados, ó Deus, com o futuro dos seus negócios. Que eles possam ter discernimento que vem do Senhor e saber o que fazer. Ó Pai querido, derrama, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo que está reunido nesse instante. Que a Tua igreja possa ser fortalecida de tal maneira que ao passar este período de quarentenas, o Teu povo possa se reunir mais forte para clamar e proclamar o Evangelho da graça do Senhor a tantas pessoas que carecem e precisam. E que possamos ver, ó Pai, a Tua palavra se cumprindo, salvação alcançando corações. E assim, ó Deus, o Teu reino possa ser implantado nesta terra, para que o Senhor venha com poder, com glória, para buscar a Tua igreja. Fortalece-nos, ó Pai, até aquele dia glorioso em que vamos nos encontrar contigo, para lá podermos finalmente te louvar com a plenitude da Tua presença na Nova Jerusalém Celestial. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de descanso, um dia abençoado amanhã, e que possamos, Senhor, em tudo continuar te buscando e clamando ao Senhor por tudo aquilo que o nosso coração necessita nesta terra, sabendo que somente do Senhor vem a solução para todos os nossos problemas. Se conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.
Que Deus assim nos abençoe, e nós estamos então chegando ao final deste momento da nossa reunião de oração, e quero convidá-los para que amanhã, às 19 horas, possamos novamente estarmos juntos na nossa reunião de oração, continuando clamando ao Senhor pela vida da nossa nação, da nossa igreja, pelas nossas vidas, e assim buscando sempre a presença santa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele nos permitir.